Espiritualidade e o homem 5D. Para falar sobre isso, vamos fazer uso de uma alegoria que melhor descreve e facilita o entendimento das ações e posturas de um homem espiritualizado 5D. Vamos imaginar que esse rio é o rio da vida. O rio tem uma margem calma e tranquila, e outra agitada e com fortes corredeiras. Na margem das corredeiras, o dia está sempre escuro e nublado. Nessa margem escura, nascem apenas árvores cujos frutos são as emoções destrutivas. É a árvore do ódio, da raiva, da inveja. Há uma verdadeira floresta só com emoções destrutivas nessa margem. Na margem calma do rio, o dia é sempre iluminado e nascem nessa margem apenas as árvores das emoções construtivas. Existe uma verdadeira floresta delas. As mais frondosas são as que dão os frutos do amor, os frutos da paz, os frutos da compassividade. Mas existe uma infinidade de outros frutos nessa margem. Lá tem tudo que é bom, tem amizade, carinho, atenção. Lá nada falta. Descendo esse rio, tem mais de 7 bilhões de barquinhos, onde cada barco representa um ente humano existente no planeta. São barquinhos que se juntam para formar família, e dessa união nascem novos barquinhos. E desde pequenos já querem navegar sozinhos. Solte a mão de uma criança na rua e vocês verão do que eu estou falando. Há também as religiões, que são barquinhos que se juntam, participam do culto, ouvem os conselhos de seus líderes religiosos e retornam às suas casas. Temos também as fábricas e os trabalhos em geral, que são barquinhos que se juntam para ganhar o seu pão e retornar às suas casas. Existem barcos que navegam sempre do lado caudaloso do rio. São seres entregues à violência, ao crime, aos vícios, sempre se alimentando dos frutos das emoções destrutivas, levando dor e sofrimento não só a si, mas a todos que navegam no seu entorno. Quando dois desses barcos comem da árvore da raiva e se encontram, a viagem pode terminar para os dois. A viagem nessa margem do rio é sempre mais rápida, mais curta. Nessas águas, nessa margem, o viajor está sempre olhando o próprio umbigo e tentando manter o equilíbrio. Não há como perceber o mundo à sua volta. Existem barcos que navegam ora do lado calmo, ora do lado caudaloso. Notem que o barco não tem remos, não tem timão. O barco é dirigido pelos nossos pensamentos e emoções, e são sempre guiados para as frutas de nossa escolha. Isso determina a margem em que vamos navegar naquele momento. São os barquinhos naturais. Acham que a vida é feita de bons e maus momentos, e acham isso natural. Por isso são os homens naturais. Ficam ora em uma margem, ora na outra. Não há como perceber com clareza o mundo à sua volta. A maior parte dos barcos estão sempre se orientando uns pelos outros, e assim vão descendo o rio da vida, sempre tentando ser mais próspero, mais bonito, mais rico que o barco vizinho. O que faz com que os frutos da inveja, do rancor, da violência e do medo sejam muito consumidos, levando muito sofrimento a todos os viajores. Muitos fazem desenhos em seus cascos para tentarem se tornar diferentes uns dos outros. Mas é apenas aparência, pois continuam sendo barcos descendo o rio da vida. Outros enchem seus barcos de ouro e riquezas. Passam o resto da viagem cuidando apenas de proteger os seus bens e perdendo a oportunidade de navegar em paz. A viagem, em algum momento, terminará para todos, sem exceção. Brigam pelo que não trouxeram e que não podem levar consigo. Todos ensinando seus filhos a competirem, a dominarem os barcos vizinhos, a obterem mais privilégios e os manterem, até fazendo uso da força, da mentira,
da dissimulação. Esse processo perpetua o caos e sofrimento para grande parte dos viajores. Ainda não perceberam com clareza que seus pensamentos, emoções e ações podem criar uma nova realidade no rio. O homem espiritualizado. Por outro lado, alguns barcos, cansados dos altos e baixos da vida, conseguem equilíbrio emocional e buscam se orientar pelas margens, e não mais pelos barcos ao lado. Buscam a margem da luz, buscam se alimentar apenas das emoções construtivas, passam a fazer a jornada apenas na margem calma do rio. Descem o rio da vida em paz, comendo sempre das árvores do amor, da compassividade. Sempre que seu barco é atraído para a margem oposta, rapidamente mudam seus pensamentos e retornam à margem da luz, controlando seus pensamentos, suas emoções, sempre permanecem na margem da luz. Dessa posição, vê em tudo que acontece no rio com muita clareza. Observa as religiões, os partidos políticos, os trabalhos, os vícios, as brigas, as disputas e o sofrimento a que todos os viajores se expõem. Quando algum desses viajores pede por sua ajuda, jamais se nega a ajudar. Esse é um efeito colateral dos frutos que consomem. Para aqueles que mantêm essa dieta baseada no amor, na compassividade, logo aprenderão a usar a inteligência crítica amorosa e o amor inteligente, e acabarão por tornar-se parte da margem da luz. Tornaram-se acolhedores e cuidadores compulsivos, e isso é um vício que os torna muito felizes. Aos que buscam ajuda, oferecem de imediato os frutos do amor, da paz, da temperança e tentam conduzi-los à margem da luz, ajudando-os a se manterem por lá. Porém, muitos não conseguem entender essa forma de auxílio e se atiram de volta às corredeiras. Para o barquinho espiritualizado, já não basta meditar, orar e se alimentar dos frutos das emoções construtivas, para fazer de sua viagem um passeio de paz e amor pelo rio. Ele se compadece e necessita levar toda essa paz e beleza aos outros viajores. O único anseio que ainda o acomete é o de estender a qualidade de vida da margem da luz ao maior número de barquinhos no rio. Agora, fazendo um resumo do que é o homem espiritualizado de quinta dimensão. O mundo de quinta dimensão é um mundo para autotransformados, para seres com espiritualidade desenvolvida dentro de um padrão mínimo e com conhecimento e vivências no mundo sutil e suas energias. Servir, proteger, elevar e curar são os principais objetivos de seus líderes. São seres com a consciência expandida, reconhecem-se como humanidade, sabem que são indivíduos que constituem a humanidade, sentem-se como parte de um organismo maior e que não há como ferir ou atingir outro indivíduo sem ferir ou atingir o organismo ou a si mesmo. Isso é a consciência em nível de quarta dimensão. Agora o homem espiritualizado é a humanidade em primeiro lugar, porém continua com sua individualidade preservada. O homem espiritualizado de quinta dimensão expandiu mais um pouco sua consciência, entendeu que tudo está interligado em seu mundo lar, entendeu plena e completamente o significado de simbiose, reconhece-se como seu mundo lar, sabe que é a humanidade que constitui, que compõe o seu mundo lar. Sente-se como parte de um organismo maior e não há como ferir ou atingir o planeta sem ferir ou atingir a humanidade e a si mesmo. Agora o homem espiritualizado é o seu mundo lar e também a humanidade, porém continua com sua individualidade sempre preservada.
Agora ele é a consciência de quinta dimensão. Na primeira dimensão, sou o átomo. Na segunda dimensão, sou a molécula. Na terceira dimensão, sou a célula, sou o indivíduo multicelular. Na quarta dimensão, sou a humanidade, mas ainda sou o indivíduo. Na quinta dimensão, sou o meu mundo lar, mas ainda sou também a humanidade, embora ainda continue com a minha individualidade preservada. Agora somos todos um. O amor inteligente e a inteligência amorosa fizeram a cola que me permitiu evoluir da terceira para a quarta dimensão e da quarta para a quinta dimensão. O mundo de quinta dimensão é um mundo de interação amorosa e inteligente. É um mundo onde todos trabalham para o bem coletivo da humanidade e do planeta. É um mundo onde todos se comportam dentro do princípio da mútua assistência e cuidados com o planeta. É um mundo para consciências despertas. Um padrão vibracional fora de ressonância não conseguirá viver nesse mundo. É um mundo onde predomina a razão crítica amorosa e o amor inteligente. As ações provenientes da razão crítica amorosa e do amor inteligente não favorecem ou financiam o descaminho alheio. O olhar de um ser de quinta dimensão vai muito além das palavras, das súplicas ou do sofrimento narrado pelo suplicante. Procura sentir sua energia, procura saber por que a lei do retorno estaria colocando aquele irmão em situação tão precária. A ajuda 5D vai buscar as causas primárias daquela condição de sofrimento. Poderá, em um primeiro momento, até minimizar as consequências, mas seu foco estará voltado sempre para as causas primárias daquela dor. O ser 5D nunca negará ajuda, porém, ajudar nem sempre significa atender os desejos do irmão em dificuldades, e nesse caso, um amoroso não poderá ser utilizado, porém, sempre seguido de uma proposta carinhosa de mudança, orquestrada pela razão crítica amorosa, visando reorientar o irmão a alterar as causas primárias de seu sofrimento.